Terceiro assunto importante para refletirmos sobre a morte e o luto é a questão da filosofia dos cuidados paliativos, que vai olhar o ser humano em sua integralidade, em seus aspectos biológicos, psíquicos, sociais, espirituais e em toda a sua amplitude, tanto do paciente quanto dos seus familiares também. Essa filosofia vai olhar as reais importâncias do que o paciente necessita diante de uma doença grave, incapacitante e incurável. Que possibilidades esse ser humano tem de viver com qualidade até o último dia da sua vida, de viver com satisfação e com equilíbrio, sem dor, aliviando seus sintomas principais e também olhando de modo extensivo a todas as outras partes importantes dos seus perfis. Nós temos uma vida dividida em perfis, somos mães, somos pais, somos profissionais, somos uma série de perfis e equilibrar-se nestes perfis diante de uma doença grave, incapacitante e diante da ideia da chegada da morte se torna um desafio muito grande. E esse desafio temos um aliado muito significativo, que são as equipes de cuidados paliativos que hoje temos dentro dos nossos hospitais e estamos em expansão, estamos crescendo. Lá teremos psicólogos, terapeutas ocupacionais, os médicos, com toda certeza, auxiliando-nos em todo esse período. Os enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, os técnicos de enfermagem, todos nos auxiliando nesta caminhada de uma compreensão maior deste fenômeno que estamos vivendo, o fenômeno do adoecimento, o fenômeno da dor, o fenômeno do sofrimento, que não atinge apenas o nosso corpo, atinge todos os nossos perfis. A espiritualidade é um desses temas, que não nos dirigimos exatamente à religiosidade. Você pode ter espiritualidade e não ter uma religião específica. A espiritualidade é quando você acredita no transcendente, em algo a mais, que pode ser que as religiões podem nos ajudar a chegar a este transcendente. Mas cada um, aqueles que creem, aqueles que não creem, tem sua espiritualidade. E é importante que no âmbito da saúde, que no âmbito do sofrimento, que neste momento angustiante em que se vive diante da impossibilidade da cura, nós tenhamos assistência também espiritual, assistência social, assistência psicológica, assistência a estes tantos perfis em que precisamos ao longo da vida nos equilibrarmos. Então sim, a espiritualidade envolve questões importantes, reflexões importantes sobre o propósito da vida e que transcendem as nossas expectativas, que transcendem as religiões, transcendem as denominações, mas que vão diretamente para as significações que o ser humano faz com o seu sentido da vida, com aquilo que ele veio para ser nesse mundo. Compreender o cuidado digno e compassivo. Esta é uma questão importante para que nós possamos refletir. Refletimos muitas vezes dentro dos hospitais, nos nossos momentos de formação, nas nossas casas, sobre empatia, sobre colocar-se no lugar do outro, sobre experimentar o seu sofrimento. Bom, diante da morte, diante do sofrimento, é bem importante nós refletirmos sobre compaixão, né? A empatia e a compaixão. Empatia é o me colocar no lugar do outro. Em alguma medida, a empatia pode nos confundir e pode nos limitar no auxílio a essa pessoa. Em contraste com a empatia, a compaixão não significa compartilhar do sofrimento do outro. Se caracteriza por sentimentos calorosos, como zelo, compaixão e cuidado. Assim, por uma forte motivação para melhorar o seu bem-estar. A compaixão é sentir algo pelo outro. A compaixão é estar com. Desse modo, a empatia pode nos confundir no cuidado com o outro. A compaixão não.
nós estaremos com ele, estaremos respeitando a sua dor, estaremos respeitando a sua autonomia, respeitando a sua privacidade, ao seu lado, estando com ele, não vivenciando a sua dor, porque ela é sua. Ela, infelizmente, não poderá ser dividida, ela pode ser compartilhada, não poderemos dividir. Então, esta reflexão é importante para que a gente pense, não estamos falando que não devemos ser empáticos. Sim, podemos trabalhar a empatia em alguma medida, mas trabalhar no cuidado com o outro muito mais a compaixão, que vai nos deixar muito mais sóbrios para a compreensão de que este sofrimento é um caminho único, singular e particular que pode ser compartilhado uns com os outros.